O início do evangelho de hoje tem um dado que escapa, mas que é importante. O evangelho começa dizendo que os fariseus tiveram notícia, depois exatamente se preocuparam, né? E a notícia é que Jesus tinha feito calar os saduceus. E eles então em grupo, ou seja, conversavam acerca disso, e um deles então decidiu tomar a iniciativa e fazer uma pergunta difícil, constrangedora, perigosa, naquele contexto para Jesus. Os saduceus também eram judeus, assim como os fariseus. Na sociedade judaica havia grupos, estratos sociais diversos, às vezes por razões, motivações religiosas, convicções religiosas, outras vezes por razões e motivações políticas. Vou dar um exemplo. São Pedro fazia parte dos zelotas. Os zelotas eram aqueles judeus, aquele extrato, aquele pedaço no grupo da sociedade judaica que era a favor da luta armada para defender os judeus do domínio do Império Romano. Então era um grupo que a motivação era política. O caráter daquele grupo, da associação do grupo era mais política. No caso dos fariseus e saduceus, a motivação tinha mesmo um caráter mais religioso. Os fariseus e os saduceus tinham as suas diferenças. A maior delas talvez fosse o fato de que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Para os saduceus, quando alguém morria, ia para o Sheol. O Sheol ou Sheol é aquilo que às vezes no nosso credo está lá traduzido por mansão dos mortos. Era o lugar do descanso dos justos. Lembram que quando Jesus morre, o que ele faz? Desceu à mansão dos mortos, ou seja, foi lá buscar os justos para trazê-los para a ressurreição, né? Para a vida gloriosa, daí por diante. Os saduceus não eram muito favoráveis, nada favoráveis ao conceito, à ideia de ressurreição, mesmo com alguns sinais muito claros do conceito de ressurreição lá no Antigo Testamento. Já os fariseus tinham simpatia, sim, pelo conceito de ressurreição. Claro que a diferença entre eles não residia só aí, mas essa é a questão que está presente no texto de hoje. Jesus teve um embate com os saduceus. E nesse embate de Jesus com os saduceus, usando a própria Escritura, Jesus provou que havia, sim, fundamentação, já desde o Antigo Testamento, para o conceito de ressurreição. Lembro que, por exemplo, o grande argumento utilizado por Jesus era a maneira como eles chamavam a Deus, né? O credo dos judeus do Antigo Testamento: Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus, portanto, Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos, tal. E com esse argumento, Jesus de alguma forma, ele quer sentar? Quer sentar um pouquinho? Fica à vontade, senhora, seja bem-vinda. Interessante que quando eu falo com ela, ela corre tanto. E agora ela chegou perto. Aproveitar que eu interrompi, gostei de uma coisa aí, Ronan, vai andar na linha, hein? Queira Deus que seja assim a vida toda, né? Andando na linha, eu só pensando, Jesus, conserva esse gosto por andar na linha. Ela andando e eu pensando, só pensando. Mas vamos lá, voltando. Jesus fez calar os saduceus e os fariseus se agradaram um pouco disso. Esse dado escapa, mas ele é importante no evangelho de hoje. E aí os fariseus pensaram assim, bom, quem serão os próximos? Quer dizer, Jesus apontou para os saduceus e acertou a turma. Agora ele vai apontar para a gente, então vamos nos antecipar. E eles foram então e fizeram uma pergunta um pouco difícil para Jesus responder ali publicamente. Eles perguntam a Jesus:
Qual é o primeiro e o maior de todos os mandamentos? Não que essa pergunta seja difícil, mas a intenção que está por trás, a armadilha, ele é bastante sutil, mas é perigosa. Desde o Antigo Testamento, a gente teve oportunidade no mês de setembro de estudar o livro do Deuteronômio. Lá no Deuteronômio está escrito assim: ouve Israel, Shema Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse era o primeiro e maior de todos os mandamentos, que foi traduzido na nossa forma simplificada do Decálogo dos 10 mandamentos por amar a Deus sobre todas as coisas. Entretanto, na pregação de Jesus, Jesus vinha dizendo que o amor ao próximo é parte deste amor a Deus. É como se a gente tivesse uma moedinha de dois lados. A cara e a coroa, uma seria o amor a Deus e o outro seria o amor ao próximo. A moeda só é a moeda com os dois lados. Então a moeda do amor, ela tem essas duas dimensões. O lado do amor a Deus, o lado do amor ao próximo, como a ideia da balança, dos dois pratinhos da balança também, né? A balança só está bem equilibrada com os dois pratinhos com seus devidos pesos. O amor a Deus e o amor ao próximo. Se Jesus deixasse de lado, na resposta dele, o amor ao próximo, os seguidores de Jesus diriam assim: ué, quer dizer que na frente dos fariseus ele coloca galho dentro, né? Ele fica com medo e aí diz: não, é como vocês pensam, é como vocês acham. E aí, se Jesus simplesmente se comportasse dessa forma, ia aparecer da parte de Jesus uma certa covardia em enfrentá-los. Por outro lado, se Jesus dissesse algo diferente daquilo que está lá no livro do Deuteronômio, estaria cometendo crime, porque a lei civil e a lei religiosa, elas coincidiam naquela época. Ninguém podia ensinar nada diferente daquilo que constava na lei civil. Então Jesus ficou entre cometer crime ou desagradar os seus discípulos. Vocês se entendem? O que Jesus então responde? Primeiro ele diz: o primeiro e maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, exatamente como está lá no Deuteronômio. E Jesus segue respondendo a uma pergunta que ninguém tinha feito. E Jesus diz assim: e o segundo é semelhante a este. Bom, Jesus, ninguém tinha perguntado a Jesus sobre segundo mandamento, né? Na verdade, tinham perguntado qual é o primeiro e o maior. Jesus, ao responder sobre o primeiro e o maior, satisfaz exatamente, não oferece a oportunidade de ser preso. Mas ao dar sequência, Jesus aproveita a ocasião ali então para incluir aquilo que é próprio, ou um elemento bem característico da fé cristã. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda faz uma outra amarração, que ele diz assim: toda a lei, ou seja, a Torá, a base da fé dos judeus e os profetas, coincidem e consistem nisto: no amor a Deus e no amor ao próximo. Ao responder desta forma, Jesus então apresenta ali um próprio, algo que é específico da nossa fé, da nossa experiência cristã de fé, e distingue um pouco, ao mesmo tempo que algumas coisas são semelhantes, né, elas se encontram ali com a fé judaica, mas ao mesmo tempo Jesus apresenta ali algo que é próprio nosso, que é entender que é impossível falar do amor a Deus sem o amor ao próximo e falar do amor ao próximo sem o amor a Deus. Que essas coisas se implicam mutuamente e uma não pode ser separada, divorciada da outra, o amor a Deus e o amor ao próximo. O detalhe é interessante porque o detalhe do iniciozinho que eu chamei a atenção, porque no final das contas Jesus estava dando uma cutucada também nos fariseus,
porque estava dando uma cutucadinha na inimizade deles com os saduceus. Porque Jesus estava dizendo assim, ó, que adianta encher a boca para dizer que ama a Deus e viver em guerra ideológica com os saduceus? Você está claro? Ao responder isto aí, Jesus não está só ensinando, mas está também uma espécie de contra-atacando, né? Ele está revelando, tirando o véu, desmascarando esse comportamento, que não é só um comportamento dos fariseus em relação aos saduceus, mas um comportamento que nos diz muito respeito, né? A gente tem uma facilidade muito grande de amar a Deus. Por quê? Porque Deus não faz barulho, Deus não discorda da gente, Deus não faz bagunça em casa e sujeira para a gente limpar, Deus não joga lixo no nosso portão, Deus não escuta música alta no carro, Deus não bota forró para tocar na madrugada, Deus não trai, Deus não mente, Deus não responde mal, Deus não é ingrato. Vou ficar até amanhã com essa lista aqui, não é não? Então a gente não tem dificuldade de amar a Deus porque Ele simplesmente não incomoda, não aborrece, não chateia. Mas a luta é amar o irmão, né? Que discorda da gente, que diz assim na nossa cara, tem nada a ver, não concorda, que dá patada, que desrespeita, que joga lixo na nossa porta, né? Que faz barulho, que bota a música alta na hora da gente descansar. Não é isso? E aí eu vou deixar para cada um completar a sua listinha particular. Cada um tem a sua lista particular de incômodos provocados pelo irmão. A grande questão aqui é que Jesus está dizendo que uma coisa e outra se relacionam. Não é para separar. Se separar, fica mole. Amar a Deus. E mais difícil ainda, amar o irmão, porque às vezes a gente se sente fortalecido para amar o irmão, porque a gente se sente amado por Deus. Mas quando a gente fica sozinho para amar o irmão, a gente acaba mais amassando do que amando, porque a paciência é curta, tem prazo de validade, tem um delta T, né, muito curtinho. E aí, no final das contas, a gente acaba explodindo. A verdade, o convite da palavra de hoje para a gente é esse aí. É desafiante. Eu estou falando aqui, é fácil falar, né? Mas é muito difícil praticar. É uma luta de vida inteira. Lidar com os abençoados que a gente encontra vida fora aí, né? É luta de vida inteira. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando com abençoado, né? Eu aprendi a usar abençoado dessa forma no período que eu trabalhava em Aracaju. Se tiver alguém de Aracaju aí acompanhando, vai saber do que eu estou falando. Em Aracaju, eu trabalhei num bairro que tinha uma grande feira. É muito comum, mesmo ter no supermercado, a tradição das feiras. Bom, no interior o pessoal se conhece na feira, namora na feira, casa depois. Tudo acontece no dia e perto do horário das feiras. Mas mesmo na cidade, essa já era uma paróquia na capital. E aí, acabando a missa de domingo, eu ia à feira. A feira era domingo todo. E de vez em quando eu encontrava umas senhoras na feira, da paróquia, e perguntava, fulana, cadê fulano? Está sumido, nunca mais vi. Aí ela dizia assim, aquele abençoado está no bar. Aí eu já tinha aquela desconfiança, não é bem isso que ela quer dizer, né? Eu desconfiava que ela dizia abençoado como quem quisesse dizer uma outra coisa, né? Então, de vez em quando, a gente cruza aí com os abençoados de vida fora, que desafiam
a nossa capacidade de amar, mas eu entendo que exatamente essa relação do amor a Deus, o amor ao próximo, que capacita a gente para amar, né? Porque a gente é fortalecido no amor que recebe, que experimenta do próprio Deus, a gente acaba sendo fortalecido, revigorado para a prática do amor ao irmão, que nem sempre é fácil. Às vezes é especialmente desafiador amar o irmão, né? E às vezes é mais difícil amar os mais próximos. A pessoa que a gente encontra de vez em quando, que vê de vez em quando, né? Nem é tão difícil. Mas aquela pessoa do dia a dia, sabe? Aquele camarada que você já ensinou várias vezes. Quando sair, não bate a porta, o cara sai, BAM! Isso que vai derrubar a casa, não é isso? Apaga a luz, não deixa a luz acesa. Não somos sócios da Light, essa frase é do meu pai. Sou sócio da Light não, hein? Vamos apagar a luz. Pousa aí, né? A porta da geladeira, enfim. Então, aí é mais difícil amar, né? Naquelas situações ali do dia a dia que a gente... Mas o grande convite que nos é feito de amor começa aí, né? Amar quem está longe é mais ou menos semelhante àquela dinâmica de amar a Deus é fácil porque ele não incomoda. A gente precisa lutar para começar a amar quem está perto, exatamente pela capacidade que às vezes tem de incomodar, de aborrecer, de chatear. Quem está perto acaba tendo essa capacidade maior. Acho que todo mundo já entendeu. Eu vou terminar com João. João, que escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, também o livro do Apocalipse, escreveu cartinhas pequenas para as comunidades dele. Nas cartas que ele escreveu, primeira carta de João, segunda de João, terceira carta de João, ele sempre insistia muito assim, filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. Eu fico pensando que a comunidade de João não devia ser brincadeira. Para ele a vida toda ficar, filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. Velho, exilado na ilha de Pátimo, João escrevia, filhinhos, amai-vos. Eu tenho quase certeza que aquele amai-vos significava, para de briga, né? Tinha cá comigo, vamos lá, depois essa é uma daquelas listas das perguntinhas que a gente tem para levar se for, né? Aquele amai-vos significa exatamente deixa de briga. Fato é que João escrevia muito sobre isso. E numa das suas reflexões, na primeira carta, João diz assim, ó, ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se antes não se faz capaz de amar o irmão que vê. A lógica do amor é do visível para o invisível. Isso é comigo, né? De João não. Mas o que ele está dizendo é isso, que a lógica do amor começa do amor concreto para o amor abstrato, e não o contrário. Por isso João afirma, né, que ninguém é capaz de dizer que ama a Deus que não vê, se antes não se faz capaz de amar o irmão que vê. Penso que a gente tem aí bastante matéria para reflexão e para ação desta semana. Desejo a todos uma semana de luta pela prática do amor. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé.